Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos, eu estou no canal Explica Tuga. Pela frente vamos ter a resolução da época especial do Exame Nacional de Matemática A. O ano é o de 2023. Podem deixar um like neste vídeo, não se esqueçam também de fazer a subscrição do canal e vamos então dar início a isto. Qual das expressões seguintes é termo geral de uma sucessão monótona? E aqui vai ser mais fácil fazermos isto por exclusão de partes. Vamos pegar aqui na sucessão da linha A. A de 1. 1 menos 5 é menos 4, que é o quadrado da A16. A de 5, que é mais fácil de fazer. 5 menos 5, 0. 0 ao quadrado, 0. E por fim, A de 6. 6 menos 5, 1, que é o quadrado dá 1. Logo, não monótona. Aqui na B, a presença do menos 1 sobre n faz com que a sucessão vá alternando de sinal, consoante o n seja ímpar ou par. Vamos ficar primeiramente com menos 1/4, depois 1/5, menos 1/6, ou seja, claramente não monótona. Aqui, a mesma história, o menos 2 elevado a n vai oscilar de sinal, logo não será esta a resposta correta. Começa por ser menos 2, 4 e depois menos 8. Posso já assinalar esta como resposta correta. Aqui vamos ter um d de 1 a dividir por 1, que é 1. Depois d de 2 igual a 1 meio. D de 3 igual a 1 terço, por aí fora. Ou seja, aqui nota-se bem a tendência que ela tem e que se irá manter, sucessão monótona decrescente. Bem, mas como ter a certeza? Bem, para vermos a monotonia de uma sucessão, temos de fazer a diferença entre dois termos consecutivos e depois daí tirar alguma conclusão. Aqui vamos substituir n por n mais 1. E aqui fica simplesmente 1 sobre n. Para pormos isto tudo no mesmo denominador, este lado tem que multiplicar por n. E aqui por n mais 1. Aqui multiplicar por n. Este 1 multiplica por n mais 1. E aqui embaixo o denominador comum, n mais 1, n. Temos aqui um corte. Menos 1. N mais 1, n. O denominador é positivo, porque n é um número natural. Aqui temos um número negativo em numerador, logo, tudo isto é menor que 0. Sucessão monótona decrescente. Isto porque, se passarmos agora o dn para o outro lado, ficamos com o termo seguinte menor do que o termo anterior. Se nos tivesse dado aqui um valor constante, então estávamos perante uma progressão aritmética. 2. Uma composição geométrica é constituída por uma sequência de 25 semicircunferências em que, à exceção da primeira, o raio de cada circunferência é o dobro do raio da semicircunferência anterior. A figura 1 representa parte dessa composição em que C1, C2 e C3 são as três primeiras semicircunferências com 1 cm, 2 cm e 4 cm de raio, respectivamente. Determina o comprimento total da linha obtida com esta composição geométrica. Apresenta o resultado em quilómetros, arredondando às unidades. Vou por aqui os raios. E lembrando que o comprimento de uma circunferência é 2πr, ou seja, o seu perímetro.
Bem, como estamos a falar de uma semicircunferência, então será πr logo. Comprimento da semicircunferência 1 é π vezes 1. Desta 2π e aqui 4π. Isto quer dizer que o comprimento de uma semicircunferência é também o dobro do comprimento anterior. Logo, é claramente uma progressão geométrica. E, como eles nos pedem o comprimento total da linha, é a soma de C1 com C2, com C3, por aí fora, até ao C25, neste caso. Sendo assim, nós vamos ter de fazer a soma dos 25 primeiros termos de esta sucessão. O C de 1, que corresponde aqui ao U de 1 que está no formulário, é π. A razão é 2. Vemos por aqui. Logo, o que vai ficar? Vai ficar π vezes 1 menos 2 elevado a 25. O menos 2. E isto vai dar em centímetros isto tudo. Mas eles querem em quilómetros. Tomem atenção, estamos aqui. Centímetros, decímetro, metro e mais 3 para o quilómetro. Vai dar 1054 quilómetros, resposta final. 3. Seja ômega, o espaço amostral associado a uma certa experiência aleatória e sejam A e B dois acontecimentos. A e B ambos contidos em ômega. Sabe-se a probabilidade de A reunião com B e de A interseção com o contrário de B. Qual o valor de P de B? Ora, 0,8 é a probabilidade A união com B. Agora vamos desmontar o A união com B. Ser P de A mais P de B menos P de A interseção com B. E aparece-nos aqui um A interseção com B barra. É mais fácil visualizarmos num diagrama de Venn. Que há aqui B. A interseção com B barra é esta meia lua aqui. Que reparem que é P de A menos a interseção. Então só vou trocar aqui um pouco a ordem para ser mais fácil visualizar. P de A menos a interseção mais P de B, que é P de A interseção com P barra mais P de B, que é igual a 0,5 mais P de B. Então, nós temos que 0,8 é igual a 0,5 mais P de B, passar para o outro lado, 0,3 é igual a P de B. Está feito. 4. O Rui tem 9 bombons com recheio de frutos secos. 4 de amêndoa, 2 de avelã e 3 de noz. 4.1. Numa caixa com 9 compartimentos, numerados de 1 a 9, o Rui vai colocar aleatoriamente os 9 bombons, um bombom em cada compartimento. Os 9 compartimentos estão dispostos em 3 linhas por 3 colunas, como se mostra na figura 2.
Determine a probabilidade de uma das três linhas ficar preenchida com 3 bombons de amêndoa. Apresente o resultado na forma de fração irredutível. Bem, o que é que temos? 4 de amêndoa, 2 de avelã, 3 de noz, o que dá um total de 9 bombons. Só para confirmar isso. Então, casos possíveis. Vou começar por arrumar, por exemplo, os de amêndoa. Não é importante. Nós temos 9 espaços e vamos ocupar 4. Porquê combinações e não arranjos? Vocês têm de imaginar o seguinte. Se eu trocar um bombom de amêndoa com o outro bombom de amêndoa, fico com uma coisa diferente ou fico com a mesma coisa? E ficamos com o mesmo. Logo, combinações. 9 menos 4, 5. Neste momento só tenho 5 espaços. E vou arrumar os 2 de avelã. E agora tenho 3 espaços para arrumar os 3 de noz, que têm de ir para os lugares que sobram. 3 combinações de 3 dá 1. 1260. Aqui foi amêndoa, avelã e noz. Casos favoráveis. Ora, nos casos favoráveis, temos de ficar com 3 bombons de amêndoa numa dada linha. Então, eu vou pôr aqui um 3, que tem a ver com a escolha dessa linha. E depois, nessa linha, 3 combinações de 3. Que são os 3 bombons de amêndoa. Mas ainda fica a faltar isto para os 6 espaços restantes. Então vou por aqui 6 combinações de 1. Estas duas parcelas dizem respeito à amêndoa. Aqui os 3 e aqui o 1 que sobra. Temos 5 espaços agora. Vamos arrumar os de avelã, que são 2. E por fim, vamos arrumar os 3 de noz. Vamos a contas. 180 sobre 1260 dá 1/7 e está feito. 4/2. Aos 9 bombons com recheio de frutos secos juntam-se 22 bombons com recheio de caramelo. Selecionam-se sucessivamente ao caso e sem reposição 3 bombons. Considere os acontecimentos. A. O primeiro bombom tem recheio de frutos secos. O segundo bombom tem recheio de frutos secos também. C. O terceiro bombom tem recheio de caramelo. Justifique, sem recorrer à fórmula de probabilidade condicionada, que o valor daquela probabilidade que ali está é 21 sobre 29. Na sua resposta, tendo em conta o contexto descrito, interprete o significado daquela probabilidade e explique o valor do numerador e o valor do denominador da fração apresentada. Vamos ver aqui o que é que temos inicialmente. Temos 9 de frutos secos e juntou-se então aqueles 22 de caramelo. Temos um total de 31. Então, isto é a probabilidade C. Sabendo que aconteceu aquilo, então vamos ver o que é que aconteceu. O que é que nós temos a certeza que aconteceu. Na primeira fração aconteceu A. O primeiro bombom tem recheio de frutos secos. Na segunda extração aconteceu B barra, ou seja, o segundo bombom tem recheio de frutos secos. Neste caso, como é o acontecimento contrário, quer dizer que saiu caramelo.
E perante este cenário, qual é a probabilidade de acontecer C? Ou seja, o terceiro ser de caramelo. Então vamos ver o que é que temos aqui passadas duas extrações. Saiu um de cada. Então temos 8 de frutos secos, 21 de caramelo, num total de 29. Qual é a probabilidade de sair agora um de caramelo? É de 21 sobre 29. Exatamente aquilo que nos pedem ali. Questão 5. Na figura 3 está a representar em referencial ortonormado OXYZ o prisma triangular reto OABCDE de bases OAB, aqui embaixo, e CDE lá em cima. As coordenadas do ponto A são aquelas. O ponto B pertence ao plano mediador do segmento de reta OA e a reta AB é definida pela equação vetorial que ali temos. O ponto D, ali, pertence ao eixo do Z e tem cota 5. 5. Qual das seguintes equações define o plano que passa no ponto A e é perpendicular ao eixo OX? O ponto A tem estas coordenadas. Agora tinha duas hipóteses. Visualmente, percebe-se que um plano que seja perpendicular ao eixo OX terá de ser deste género. X igual a qualquer coisa. Bem, para que A pertença a este mesmo plano, essa qualquer coisa tem que ser 2 raiz 3. Também podemos pensar no seguinte. O que é que nós precisamos para definir um plano de um ponto e de um vetor perpendicular ao plano? Neste caso, como esse plano é perpendicular ao eixo do x, então qualquer vetor que tenha a direção do eixo do x serve. O mais simples seria 1, 0, 0. Agora, isto já era escusado, mas ele seria sempre deste género. X mais 0y mais 0z mais d igual a 0 e depois era fazer com que o ponto A pertencesse a esse mesmo plano a fim de se descobrir o D, mas íamos parar aqui na mesma, ou seja, x igual a 2 raiz 3, resposta C. 5.2. Resolva este item sem recorrer à calculadora, determine o volume do prisma ou ABCDE. Bem, volume do prisma, área da base vezes a altura. A altura é 5. Isto porque temos que o D pertence ao eixo do Z e tem cota 5. Agora, há aqui algo que precisamos ter a certeza. Estará o triângulo OAB contido no plano X ou Y? O O tem cota nula. O A também tem cota nula. E o B, o que é que sabe do B? Coordenadas de B, isto porque o B pertence necessariamente à reta AB. Não se pode concluir nada relativamente à abscissa nem à ordenada, mas a cota fica 0 mais k vezes 0. Ou seja, será qualquer coisa assim. Então, sim, é verdade. O triângulo OAB está contido no plano X ou Y. Vou desenhar esse triângulo, visto aqui de outra perspectiva. Com o B aqui. OA. Porque se B pertence ao plano mediador do segmento de reta OA, então esta reta que eu estou a desenhar é uma mediatriz de OA. O que é que eu vou precisar? Vou precisar da distância de O a A, que é a base do nosso triângulo, isto para descobrir a área do triângulo, e depois aqui a nossa altura. E vou também definir aqui um ponto M, que é o ponto médio de OA.
É por aqui que eu começo. O que é que temos então? 0 mais 2 raiz de 3 sobre 2. 0 mais 6 sobre 2. E 0 mais 0 sobre 2. Raiz de 3. 3, 0. Agora vamos calcular aqui a distância de O a A, que será a nossa base. Então será 2 raiz de 3 menos 0 ao quadrado. Fica simplesmente assim. 6 menos 0 ao quadrado. E 0 menos 0 ao quadrado. Que dá raiz de 48. Bem, tenho que ver aqui à parte. 48. Fazer a decomposição em fatores primos. Dá 4 raiz de 3. Bem, se eu precisasse, aqui 2 raiz de 3 para cada lado. Passo seguinte, calcularmos as coordenadas de B. Vai ser feita em duas partes. Primeira parte, descobrir este tal plano mediador do segmento reta OA. Bem, precisamos de um ponto, e já temos esse ponto, este ponto médio, e precisamos de um vetor perpendicular, que, olhando para aqui, pode ser então o OA. Então, o vetor normal será o vetor OA, que tem as mesmas coordenadas de A, 2 raiz de 3, 6, 0. Então, ele terá o seguinte aspecto. Esqueci do Z, embora seja 0Z. O ponto médio tem de pertencer a este plano. E vamos descobrir o D. 2 vezes raiz 3 raiz 3 dá 2 vezes 3, que é 6. 6 vezes 3 dá 18. Mais D igual a 0. D igual a menos 24. Então, o nosso plano está aqui. E B terá de pertencer a este plano que acabamos de descobrir e tem de pertencer àquela reta AB. E é por aí que vamos continuar. Vamos começar pelas paramétricas de AB. Zero mais k vezes raiz 3.
Aqui vai ficar 16 menos 5k. E aqui 0. Para B, nós teremos um certo valor de K, que é isso que vamos descobrir agora. Porque nós temos a equação do plano mediador, ao qual B pertence, B também pertence a esta reta, logo terá de pertencer a ambos. Então, substituindo aqui raiz 3k, 16 menos 5k, vamos então descobrir o nosso k. Quando estou a fazer isto, prefiro fazer os capas todos primeiro e depois os que não dependem de capa. Aqui, 2 vezes raiz 3 vezes raiz 3 dá 6k. Aqui vou fazer o 6 vezes menos 5k, ou seja, menos 30k. Vamos fazer agora o 6 vezes 16, que dá 96, passa para o outro lado como menos 96. E o menos 24, que passa para o outro lado como 24. Menos 24k, que é igual a menos 72, k igual a 3. O que faz com que as coordenadas do ponto B, que já andámos à procura delas há tempos, 3 raiz 3, 16 menos 15 dá 1, e aqui, finalmente, 0. Primeiro passo, atualizar aqui as coordenadas de B. E agora descobrir esta altura do triângulo, que é a distância do B ao ponto médio. Três raiz 3 menos raiz 3 dá 2 raiz 3, que aqui tem de aparecer ao quadrado. 1 menos 3 dá menos 2, que ao quadrado dá 4. E 0 menos 0. Então aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, mais 4, 16. Está quase pronto. O OA, se bem se lembram, era 4 raiz 3. A área do triângulo OAB é igual a metade da base vezes a altura. Oito raiz 3 e, por fim, o volume, que é a área da base vezes a altura, que é 5. E cá está ela. Resumindo, o que é que foi feito? Primeira coisa, confirmar que este triângulo estava contido no plano x ou y e B tinha cota nula. De seguida, representou-se aqui este triângulo para ver aquilo que era necessário para descobrir a sua área. Antes disso, também se verificou que a altura do prisma era 5. Íamos precisar da distância de OA, sem problema, nós tínhamos ambas as coordenadas. Depois, B teria de pertencer ali também àquele plano mediador do segmento reta OA.
Logo, o ponto médio de OA pertencia a esse plano, que é este ponto médio, que foi determinado. E o passo seguinte, então, passou por descobrir as coordenadas de B. Nós tínhamos a equação vetorial de B, chegámos também à equação do plano mediador de OA, fez a interseção destas duas coisas para descobrir B. Depois foi só descobrir a área do triângulo e mais tarde o volume do prisma. 6. Na figura 4 estão representados em referencial ortonormado ao XY a circunferência trigonométrica, o triângulo ABC e a reta de equação x igual a 1. Sabe-se que o ponto A tem coordenadas 1, 0, como acabei de pôr, o ponto B pertence à reta de equação x igual a 1, C é o ponto de interseção da semirreta OB com a circunferência trigonométrica, AOB é igual a alfa, temos ali o intervalo em que alfa é válido entre 0 e π sobre 2 e o cosseno de alfa 1/3. Área do triângulo ABC. Bem, reparem que a área do triângulo que está assombreado é igual à área do triângulo OAB menos a área daquele pequenino, OAC. E estes dois últimos partilham ali aquela base OA. O que é que muda? Muda a altura. A altura do triângulo maior podemos medir por aqui. E não é mais do que a tangente de alfa. A área do pequenino, vamos precisar da altura dele, que é isto, que é o seno de alfa. Lembrar que é só a altura até ali. E com isto conseguimos chegar a todo o lado. Então, a base é OA. Vezes a altura é tangente de alfa. Sobre 2 menos OA, mas desta vez a altura é seno de alfa. Sobre 2. Pondo o 1 meio em evidência, multiplicando por 1, que é o OA, ficar com tangente de alfa menos o seno de alfa. Bem, e é disso que eu tenho de vir à procura. Para já, lei fundamental da trigonometria. Então, seno ao quadrado de alfa há de ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. 9 nonos menos 1 nono. E, atendendo a que o seno de alfa tem de ser positivo, tendo em conta o quadrante em que nos encontramos, o seno de alfa há de ser a raiz daquilo. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. E aqui sobre 3. Está a faltar a tangente. Mas eu já tenho o seno e o cosseno.
aqui 2 raiz de 2 sobre 3 sobre o cosseno, que é 1/3, dá 2 raiz de 2. Vamos voltar aqui, meio, e agora a tangente, que é 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2 sobre 3. E ficamos com o meio vezes 2 raiz de 2 vezes 1 menos 1/3. Aqui corta. Vai ficar 2 raiz de 2 sobre 3. E está despachado. 7. Considera a função f de domínio R exceto 0 definida para um certo A pertencente aos reais positivos e temos ali a expressão da f de x. Resolva os itens 7.1 e 7.2 sem recorrer à calculadora. 7.1 determina o valor de A para o qual existe o limite quando o x tende para 0 da f de x. E para isso vamos ter de forçar os limites laterais a serem iguais. Ou seja, para 0 mais, terá de ser igual ao limite quando o x tende para 0 menos. Vamos começar pelo primeiro. Ser mais é a expressão de baixo. Não temos qualquer tipo de indeterminação. É levantado a 0 é 1. E LN de 1 também é 0. Logo temos 2. Vamos agora para o limite quando o x tende para 0 menos. Diz respeito à expressão de cima. E reparem que tanto o numerador como o denominador já são bem parecidos com o limite notável. Aquilo que falta é um x em denominador em cada um deles, que é isso que vamos fazer a seguir. Aqui em denominador já vai ficar igualzinho ao limite notável. Em numerador ainda lhe vai ficar a faltar qualquer coisa. Porque o que temos ali, A, x, tem de ser o mesmo que se tem em denominador. Logo vou ter de acrescentar aqui um A e aqui outro. Então isto já bate certo com isto e corresponde então ao limite notável. Limite do quociente é o quociente dos limites. Aqui tinham duas hipóteses, ou chamavam já isto de limite notável, e teriam de ter o cuidado de dizer que se x tende para 0 menos,
também a de x tende para 0 menos. Podemos até acrescentar aqui um a, mas eu vou fazer mesmo a mudança de variável. Y igual a x. Isto mantém-se, ou seja, o y tende para 0 menos. Em denominador vou pôr 1, que é o valor daquele limite notável. Aqui vamos ficar com seno de y sobre y vezes a, que vai dar a. Voltando àquilo que tínhamos de início, estes dois limites têm de ser iguais. Este deu 2, este deu a. Logo, o a tem de ser igual a 2 para que aquele limite exista. Se 2 o gráfico de f admite uma assíntota oblíqua quando o x tende para mais infinito, determine uma equação dessa assíntota. Vamos começar pela determinação do declive. F de x sobre x é o limite quando o x tende para mais infinito daquilo tudo sobre x. Que eu vou separar em 3 limites. Sendo que nenhum deles vai dar indeterminação. Aqui o corte. Lembrar que quando substituirmos ali, vamos ficar com ln de 2 menos, e reparem que é levantado a menos infinito é 0. Sobre mais infinito. Mais 1, mais 2 sobre mais infinito, vai dar 0, mais 1, mais 0, que é 1. Descoberto o m, que é 1, falta descobrir o b. Que implica ter feito o cálculo do m primeiro. Mais x mais 2 menos 1 vezes x. Vamos apenas substituir. É levantado a menos infinito, tal como há pouco, é 0. Então, vou atualizar aqui. Já temos o b.
equação da cinta oblíqua, ao gráfico, de f y igual a x mais ln 2 mais 2. 8. Para certos valores de a e de b, a maior que 1 e b também é maior que 1, tem-se que o logaritmo base a de b sobre a igual a 2. Qual é o valor daquela expressão que ali está? Bem, vamos ter que trabalhar um bocadinho a informação que nos é dada e aquilo que nos é pedido. Aqui a verde. Logaritmo base a de b sobre a é igual a 2, que por sua vez é igual a logaritmo base a de b menos logaritmo base a de a. O logaritmo do quociente é igual à diferença dos logaritmos. 2 é igual a logaritmo base a de b e logaritmo base a de a é simplesmente 1. De onde logaritmo base a de b, 2 mais 1 dá 3. Agora vamos trabalhar aquilo que nos pedem. Mas, antes disso, ver aqui algumas coisas que vão ser importantes mais à frente. Isto é o mesmo que termos a elevado a 3 meios. Vamos lá então separar aquilo em 2, porque o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Logaritmo base a de a elevado a 3 meios, mais, aqui aquele expoente sai para fora, logaritmo de base a de a elevado a 3 meios é 3 meios, mais 2 vezes, e eu tenho este valor, de logaritmo base a de b, que é 3. 3 meios mais 6, é 3 meios mais 12 meios, que é igual a 15 meios, a linha B. 9. Considera a função g de domínio de 0 fechado a π aberto, definida pela expressão que ali temos. 9. 1. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Estuda a função g quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos e determine esses extremos caso existam. Na sua resposta, apresente os intervalos de monotonia da função g. Bem, para já, vamos ter de derivar a função g. Trata-se da derivada de um produto. Então é derivada do primeiro termo, e a derivada de L levantada x é L levantada x, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. E a derivada da cosseno é menos seno. Isto vai acontecer muitas vezes quando temos a exponencial envolvida, porque a derivada da exponencial está ela mesma. Vamos pô-la aqui em evidência. E reparem, nós sabemos que L levantada a x é seguramente positivo. Por isso, o sinal da derivada, que é aquilo que vamos precisar, depende apenas de cosseno de x menos seno de x. Mas, antes disso, vamos ter de igualar g' de x a 0.
Eu creio que aqui que é mais fácil usarmos a tangente. Passamos o seno para o outro lado. E agora, ao derivar tudo por cosseno, vamos ficar com 1 igual a seno de x sobre cosseno de x, que é o mesmo que termos tangente de x. Dentro daquilo que é o domínio da nossa função, onde é que a tangente dá 1, apenas num sítio, é em π sobre 4. Isto para um intervalo de 0 a π. Tomem atenção, porque nós fizemos algo que acarreta algum perigo. Nós dividimos tudo por cosseno de x. Bem, cosseno de x anula-se aqui em π sobre 2. Acontece que π sobre 2 não é solução do nosso problema. Agora, quanto ao sinal de cosseno de x menos seno de x, vocês podiam ver na máquina. Mas se olharem aqui para o círculo trigonométrico, reparem no seguinte. Antes do π sobre 4, nós estamos a ler o cosseno no eixo do x, logo ele é claramente maior do que o seno de x. Logo, isto é positivo antes do π sobre 4 e aqui vai-se passar o contrário, ou seja, o seno de x é maior do que o cosseno de x. Bem, aqui no segundo quadrante nem se fala porque o cosseno é negativo, mas ali o valor do seno é superior ao do cosseno. Em alternativa ao círculo trigonométrico, temos aqui também a representação gráfica da função derivada, que vem ao encontro daquilo que já tinha sido dito. Agora vamos ao resto. Lembrar que ela é fechada em 0 e aberta em π. π sobre 4 foi o 0 que encontramos. Temos aqui a função derivada, que passa de positiva a negativa em π sobre 4. Logo, a função é crescente depois decrescente, o que faz com que tenha aqui o máximo. E reparem, 0 pertencente ao domínio faz com que tenhamos aqui o mínimo. Então, que é crescente em 0 até π sobre 4 e G é decrescente em π sobre 4 fechado até π aberto. Eles querem o valor do mínimo e do máximo. É igual a 0, ou seja, é o G de 0. A função G era levantada x vezes cosseno de x. A levantada 0 é 1. E também é 1 o valor do cosseno de 0. É levantada π sobre 4. Não há muito a fazer com ele. E o valor do cosseno em π sobre 4 é raiz 2 sobre 2. Temos aqui o valor do mínimo, o valor do máximo e os intervalos de monotonia. 9.2. Resolva este item sem recorrer à calculadora, excepto em eventuais cálculos numéricos. Mostre, recorrendo ao teorema de Bolzano-Cauchy, que existe pelo menos um ponto gráfico de G cuja ordenada é igual à abscissa.
isto naquele intervalo. Comecem sempre por pôr aquilo que estão a tentar resolver. Ordenada igual a abscissa. Estando ambos os membros da equação dependentes de x, não há forma de aplicar diretamente o teorema, vamos ter de aplicar o corolário. Isso implica passar tudo para um lado. Passo seguinte, dar um nome a isto. Pode ser h de x. Agora, que dizer que h é contínua em, e agora fechem o intervalo, agora, pois resulta de quê? De soma e produto de funções contínuas. Bem, quem são elas? O exponencial, o cosseno e a função afim. Passo seguinte, calcular o valor da função h nos extremos do intervalo. Isto dá aproximadamente igual a 0,38, o que é positivo. Vocês podem usar a máquina em eventuais cálculos numéricos. Cosseno de π sobre 2 é 0. Logo isto dá menos π sobre 2, que é seguramente negativo. Então tem sinais contrários. Isto é a forma matemática que nós temos de mostrar que duas coisas têm sinais contrários. É mais elegante. O produto deles os dois é negativo. Então, se a função é contínua, se passa de um valor que é positivo para outro que é negativo, tem de passar pelo menos uma vez no eixo do x, ou seja, tem de se anular pelo menos uma vez. Então, pelo corolário do teorema Bolzano-Cauchy, existirá um C pertencente àquele intervalo tal que h de c seja 0. Que é o mesmo que dizer que existe um g de c igual a c. Foi este o nosso ponto de partida. 10. Resolva em R a equação. Primeira coisa a notar é o seguinte. Aquele denominador é diferente de 0. Logo, ele pode viajar lá para o outro lado. Então, 3 a passar para ali, vamos ficar com 3 vezes L levantado a x menos L levantado a menos x e 1 vezes L levantado a x
mais E levantada menos x. Três E levantada x menos 3 E levantada menos x. Aqui tudo igual. Três menos 1, 2. E aqui, menos 3 mais 1, 4. Sendo também E levantada menos x diferente de 0. Então, vou deixar E levantada x, que ele passa para o outro lado a dividir. Igual a 4 meios, que dá 2. É levantada menos x para baixo do levantada x e o 2 para baixo do 4. Aqui, regra das potências. É levantada x mais x. É levantada 2x igual a 2. Passo seguinte, aplicar o logaritmo natural de ambos os lados. Isto está quase pronto. Ln de levantada 2x é simplesmente 2x. Aqui ln de 2 e finalmente x igual a ln de 2 sobre 2. Está despachado. 11. Na figura 5 estão representados em referencial ortonormado OXY uma circunferência de centro na origem, desconhecemos o raio, o ponto A, ponto de interseção da circunferência com o semi-eixo positivo x, e a reta de equação y igual a x menos 6. Considere que um ponto P, partindo de A, se desloca sobre a circunferência no sentido positivo durante 7 segundos, percorrendo mais do que uma volta. Nesse percurso, a distância d do ponto P à reta, que é aquela distância que está ali tracejada para aquela posição, é dada por aquela expressão. Isto 10 segundos após o início do movimento. Sabe-se que as distâncias máximas e mínimas do ponto P à reta R são, respectivamente, 3 raiz de 2 mais 3 e 3 raiz de 2 menos 3. Elas hão de ocorrer assim a olho aqui e aqui. Ou seja, aqui vai ocorrer a distância máxima e aqui a mínima. Durante o percurso existem dois instantes em que a distância do ponto P à reta R é igual ao diâmetro da circunferência. Determine, recorrendo à calculadora gráfica, esses instantes. Apresente os resultados em segundos arredondados às décimas. Não justifique a validade dos resultados obtidos. Na sua resposta, apresente uma equação que lhe permita resolver o problema. Represente no referencial os gráficos das funções visualizadas na calculadora e assinale os pontos relevantes que lhe permitem resolver a equação. Bem, qual é o diâmetro desta circunferência? Se à distância máxima tirarmos a distância mínima, ficamos exatamente com esse diâmetro. Então, o diâmetro, vou chamar D maiúsculo, é igual ao valor máximo da distância menos o valor mínimo da distância, que é igual a 3 raiz de 2 mais 3 menos 3 raiz de 2 menos 3, o que dá 6. E, sendo assim, aquilo que estamos a tentar resolver é isto. D de t igual a 6, que terá
duas soluções, isto nos primeiros 7 segundos. Vamos lá, isto vai ser rápido. Aqui gráficos. Três raiz de 2 sobre 2. Dois mais seno de x menos cosseno de x. O nosso domínio é de 0 a 7 segundos. E vou pôr aqui 10, parece-me bem. Vamos pôr aqui agora outra função, fx igual a 6, para vermos então as duas interseções que existem. Analisar gráfico, interseção, vamos ver primeiro esta. E agora esta. Atenção, os arredondamentos devem ser feitos às décimas, por aqui a mão e carregar na tecla menos, aqui a mesma coisa. Por isto um bocadinho melhor, e está feito 1,4 e 3,3. No que respeita a esta pergunta, o assunto está praticamente arrumado. Uma das soluções é 1,4 e a outra solução é 3,3. 12, seja Z um número complexo de argumento π sobre 7, qual dos seguintes valores é um argumento de 2 e Z? Nós desconhecemos o módulo de Z, no entanto, ele escrito na forma de exponencial complexa será qualquer coisa assim. O ρ, que é desconhecido, é levantado a e π sobre 7. Já o 2i, por aqui o plano de Argand, está aqui. Um argumento possível é π sobre 2. Então, 2i é 2 levantado a e π sobre 2. Ao fazermos o produto de ambos, vamos ficar com um número complexo que tem este módulo, que é desconhecido, mas o argumento é conhecido. π sobre 2 mais π sobre 7. π sobre 2 mais π sobre 7 é 9π sobre 14, linha correta B. Questão 13. Considera em C, conjunto dos números complexos, os números Z1 e Z2, determine o menor número natural n para que o número complexo que ali está, o W, seja um imaginário puro. Então, vamos pensar na questão do número natural mais à frente. Vamos ver o que é que podemos fazer com Z2. Porque Z2 vai entrar aqui num quociente e, para isso, é útil que esteja na forma de exponencial complexa. Então, vamos precisar do módulo de Z2, que é menos 1 ao quadrado e menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. E vamos também precisar do seu argumento. Vamos dividir a parte imaginária pela parte real.
atendendo a que estamos no terceiro quadrante, então θ é igual a π mais π sobre 3, ou seja, 4π sobre 3. O raiz 3 dava-nos duas hipóteses, π sobre 3 ou π mais π sobre 3. Então, Z2 está despachado. E, além da questão do denominador, ele também está elevado a n. E para potências tem de estar na forma de exponencial complexa. Então fica 2 elevado a i 4π sobre 3. Z1 é menos 5i, mas ali vamos ter de somar. E temos um i elevado a 23. Por aqui 4 vezes 5, que dá 20. Logo, múltiplo de 4. E depois aqui mais 3. Ou seja, isto dá i à quarta à quinta, sendo que i à quarta é 1 vezes i ao cubo. Logo, i elevado a 23 é menos i. Z1 mais i elevado a 23 será então menos 5i menos i menos 6i. Se pensarem no plano de Arjan, o menos 6i está aqui. Logo, podemos pensar no ângulo de menos π sobre 2. Então, isto ficará 6 elevado a menos π sobre 2. Agora, vamos pensar no W. Vamos lá, W. Será igual a 6 elevado a menos π sobre 2 e cá em baixo vamos ter o Z2, que é 2 elevado a i π4 sobre 3, tudo isto elevado a n. Vou deixar o numerador quietinho. E aqui vai ficar 2 elevado a n, e ali o n irá multiplicar pelo expoente, regra das potências. I 4π n sobre 3. Então, vamos ficar com 6 sobre 2 elevado a n. Isto será o módulo W, que não é relevante para se saber se ele é ou não um imaginário puro. E aqui é elevado a i menos π sobre 2 menos 4π n sobre 3. Por aqui um plano de Arjan. E aqui estão os nossos imaginários puros. Logo, este argumento terá de ser igual a π sobre 2 e depois meia volta. Isto para k pertencente a z. Ou estão cá em cima ou estou cá em baixo. Vamos então igualar isso.
para K pertencente a Z, sobre 3 é igual a π sobre 2 mais kπ. E podemos esquecer os π's todos. Todos os termos têm um π. Menos o meio dá menos 1. Aqui fica menos k. E 4n sobre 3. Deixei o n do lado direito para ficar positivo. Então, n terá de ser igual a 3 vezes menos 1 menos k sobre 4. Bem, eu preciso que n pertença a n. Agora, que valores de k, sendo k pertencente a C, é que fazem com que isso aconteça? Bem, o numerador tem que ser múltiplo de 4. Ora, quando temos um k igual a menos 5, ali onde está entre parênteses vai dar um 4, que corta com o de baixo, o que dá origem a um n igual a 3, e é essa a resposta final ao problema 13. 14. Considera uma função h de domínio R definida por h de x igual a ax quadrado com a diferente de 0 e dos pontos A e B do seu gráfico. Mostra que o ponto de interseção das duas retas tangentes ao gráfico de h nos pontos A e B pertence à reta vertical que contém o ponto médio de segmento de reta AB. Não se deixem abater por um enunciado destes. Vamos começar a fazer aquilo que podemos. E vamos começar pelo fim. Existe aqui um ponto A e B, e depois fala-se de uma reta vertical que contém o ponto médio. Não é difícil lá chegar. Ponto A há de ter coordenadas x1, h de x1. Era mais bonito eu chamar a abscissa do ponto A de A, só que já está ocupado ali. Então, há de ser x1, substituindo o x por x1, a x1 ao quadrado. P, tudo igual, mas vou chamá-lo de x2. E vamos agora ao tal ponto médio. Do segmento de reta AB. Ele há de ter coordenadas x1 mais x2 ao quadrado, e eu nem me vou dar ao trabalho de ver a sua ordenada, porque fala-se aqui numa reta vertical, ou seja, será x igual a qualquer coisa, e que contém ponto médio. Logo, essa qualquer coisa terá de ser assim. Então, desta segunda parte do enunciado, já temos tudo. Agora vamos à questão das retas tangentes. Então, ponto de interseção das retas tangentes ao gráfico de H nos pontos A e B. Como é que se chega à equação de uma reta tangente ao gráfico? Y igual a mx mais b. Sendo que, por definição,
isto é a derivada naquele ponto. E aqui vamos usar o único ponto que conhecemos deste gráfico para descobrir o b. Aqui um x e aqui um f de x. Reparem que se isto for a nossa função, se isto for aqui a nossa reta tangente, aquele ponto é partilhado entre a função f e a reta. Por isso é que podemos usar x, f de x, para depois descobrirmos o b, porque o ponto é partilhado. Só pôr aquilo que já tinha de há pouco. E vamos fazer exatamente isso para o A. f de x, ou seja, a x1 ao quadrado igual a f' de x. Bem, eu aqui fiz como f, o nome da nossa função é h, então eu vou por aqui embaixo h de x, h' de x será 2ax. 2 passa ali para trás e baixamos um grau. Agora é isso calculado em x1. Ou seja, é 2ax1 vezes o x1. Tudo isto mais b. Eu tenho aqui 2ax1 ao quadrado. Logo, quando eu calcular b, vai ficar assim, menos a x1 ao quadrado. Por aqui a equação final, y igual, bem, quanto é que é o nosso declive? 2ax1 vezes x mais o b que acabámos de descobrir. Tem um aspecto confuso? Tem. Bem, para b ficaria tudo igual, mas onde temos x de 1 passaria a ser x2. Agora, vamos pegar nestas duas equações das retas e fazer a respectiva interseção. Vamos lá fazer a nossa interseção. Aqui a receita acaba por ser sempre a mesma coisa, ou seja, isolar o x de um lado. Aqui menos ax quadrado, vou pôr primeiro este, ax1 ao quadrado, menos ax2 ao quadrado. Eu posso pôr muita coisa em evidência neste primeiro termo. 2ax. E fico com x1 menos x2. Aqui, só posso pôr o a em evidência. Há esse que vai já cortar. x1 menos x2 ao quadrado, e eu tenho isto mal escrito, é uma diferença de quadrados. Logo,
eu vou poder reescrever isto da seguinte forma. 2x e aqui x1 mais x2, x1 menos x2. Este caso notável. Bem, x1 é diferente de x2, logo, isto pode ir à vida. Resolvendo em ordem a x, vamos ficar com x1 mais x2 sobre 2, que é a abscissa do ponto de interseção das retas. Onde é que eu já vi isto? Mesmo há pouco. A equação da tal reta vertical que passa no ponto médio de AB era exatamente igual. Quer dizer que o ponto que tem esta abscissa pertence necessariamente àquela reta. E está despachado.